Minha esposa quer um passe livre para me trair. Minha esposa e eu estamos casados desde 2001 e juntos desde 1999. Ela é a pessoa mais inteligente, atenciosa, carinhosa e leal que conheço, e sempre me considerei sortudo por tê-la conhecido e casado com ela. Ela é, até hoje, esteticamente bela, e homens já a elogiaram por isso ao longo do nosso casamento. Ela sempre os rejeitou. No início deste ano, ela foi diagnosticada com câncer uterino, estágio 1, e passou por uma esterectomia completa. Nunca me preocupei com o câncer, pois foi diagnosticado precocemente, tratado rapidamente, e ela se recuperou totalmente. Tirei um tempo do trabalho para cuidar dela após a cirurgia, e tudo parecia bem. Houve algumas instâncias emocionais esperadas por parte dela, e, embora eu não seja uma pessoa emocional, lidamos com elas juntos. Após sua recuperação, ela estava insistindo em começarmos a viver a vida ao máximo e fez uma viagem de 10 dias para a Europa, seguida por uma viagem a Belize. Também temos uma viagem para o Reino Unido e Espanha, Portugal ainda este ano. Estou bem com essas coisas, construindo memórias e realizando aventuras da lista de desejos dela nossa. Também entendo que essas atividades são resultado de ela se sentir frágil. Ela também começou a praticar yoga, natação e fazer aulas de culinária saudável. Eu estava totalmente a bordo até a semana passada. Na semana passada, ela chegou em casa do trabalho e me disse que queria um passe livre. Uma oportunidade única para ela ter relações sexuais com outra pessoa além de mim. Ela disse que, desde o diagnóstico do câncer, sua perspectiva de vida mudou e ela não quer ser impedida de fazer as coisas que deseja. Explicou que há um colega de trabalho por quem sempre teve alguma atração. Ele está saindo da empresa, e ela nunca mais o verá, então esta é a oportunidade perfeita para ter relações com outra pessoa. Ela disse que eu poderia dizer não, é claro, mas que ficaria brava, decepcionada comigo por um período indeterminado e que isso confirmaria minha toxicidade masculina e insegurança. Não me considero tóxico, e se não querer que minha esposa de mais de 20 anos tenha relações com outra pessoa é insegurança, então acho que sou inseguro. Eu disse a ela que apreciava ela ter falado comigo sobre isso, mas aprovação por meio de coerção não é aprovação. Também disse que não aprecio a forma como ela descreve minha reação ainda desconhecida a esse problema muito grande que poderia afetar o restante do nosso casamento, vida. De manhã, ela basicamente disse que lamentava colocar uma decisão tão importante apenas nos meus ombros e que, para ajudar, estava tirando a decisão de mim. Ela reservou um hotel perto do local onde seus colegas estão fazendo uma festa despedida para esse cara, e ela passaria a noite lá, com ele, e esperava que eu estivesse aqui quando ela voltasse. Disse que responderia a qualquer pergunta que eu tivesse sobre a noite depois que acontecesse, mas não antes. Ela não vai me dizer quem ele é ou qualquer coisa sobre ele porque me conhece muito bem e sabe que eu ficaria obcecado por ele, o que faria isso muito real para mim, o que é bem preciso. A perspectiva dela é que quanto menos eu souber, melhor, o que contradiz a oferta de me contar qualquer coisa que eu queira saber depois que acontecer. Acho que ela sabe que eu não vou querer saber, não vou perguntar nada, ou ela simplesmente não me dirá. Parte de mim pensa que, pelo menos, ela foi honesta comigo e passou por muita coisa desde que descobriu que tinha câncer, então talvez eu devesse apenas deixar acontecer. Certamente, não tenho noção do que ela passou, então não posso ignorar como isso afetou o estado mental, desempenho dela na vida. Parte de mim quer impor limites e dizer que isso não vai acontecer e lidar com as consequências quando acontecerem. A melhor amiga dela me chamou de insensível por sequer sugerir que eu não deixaria acontecer, porque eu não faço ideia do que ela passou. Acho difícil acreditar que ela está bem com a possibilidade de jogar fora mais de 20 anos de casamento por causa de um cara com quem ela não teve nenhum relacionamento fora do trabalho, e que eu deveria apenas duvidar dela. Talvez ela pense de maneira semelhante, que eu não jogaria fora o casamento por causa de um encontro. Simplesmente não sei o que fazer. Eu sinto empatia por ela e, um instante depois, estou zangado com ela. Parte de mim quer saber quem é esse cara? Como ele é?
O que ele tem que é tão fascinante para ela? Ele é apenas uma opção segura? Ele é casado? A esposa dele sabe? Eu seria um idiota insensível por dizer não? O que posso fazer além de me afastar? Atualização. Eu estava esperando que minha oposição aos planos dela a fizesse reconsiderar, mas infelizmente isso não aconteceu. Eu disse que sou totalmente contra, e não tenho certeza de como me sentirei em relação a você se seguir em frente com isso. Fui recebido novamente com comentários como isso é para mim, será apenas uma vez, o que posso dizer para te ajudar a lidar com isso? Você superará, nós estávamos destinados a ficar juntos independentemente da situação até chegar o sábado. Ela saiu no sábado, supostamente para se encontrar com os colegas, mas na realidade para ficar com o cara. Pedi a ela para me mandar uma mensagem quando estivesse indo para o bar, e quando ela fez, perguntei se ela realmente iria em frente com isso. Depois de sua resposta, eu não vou responder mais perguntas hoje à noite, verei você amanhã, bloqueei minha esposa. Então, fiz algo que pode ter sido estúpido ou brilhante. Fui ao bar onde o encontro estava acontecendo. Bem, não exatamente no bar, mas em um banco de transporte do outro lado da rua. Esperei por muito tempo. Durante todo o tempo que antecedia esse evento, eu sentia a necessidade de saber quem era esse cara, talvez para me comparar com ele. Ver o que ele tinha que eu não tinha. Estava ficando louco sem saber quem ele era e o que havia de tão especial nele para ela arruinar um casamento. Depois do que pareceu uma eternidade, uma mulher que reconheci do escritório da minha esposa saiu do bar e pegou um táxi. Logo outras pessoas começaram a sair e todo um grupo saiu, abraçando um homem e apertando a mão dele. Eu assumi que tinha encontrado o cara. Não vi minha esposa e tive um breve pensamento de que talvez ela tivesse desistido de tudo. Desbloqueei ela, e não havia mensagens. Todos se despediram e foram embora. O cara ficou do lado de fora por alguns minutos e então minha esposa saiu. Ela olhou ao redor, pegou na mão dele e começou a andar junto com ele. De todas as emoções que passei, apreensão, tristeza, raiva, foi a repugnância que realmente encapsulou o evento para mim. Este cara era baixo, gordo e careca, todas as coisas com as quais eu não posso competir. No final, senti-me como um pervertido por assistir de longe. Segui até chegarem ao hotel, e depois virei e fui para casa. Acordei no domingo de manhã e coloquei uma fechadura na porta do quarto principal. Mudei as coisas dela para o quarto de hóspedes e deixei um bilhete pedindo que ela encontrasse outras acomodações o mais rápido possível. Visitei outro amigo que é advogado, e ele me deu alguns conselhos sábios e algumas recomendações de advogados de divórcio, além de fazer as apresentações. Minha esposa ligou para mim várias vezes desde por volta das 11 ou algo assim. Uma vez bloqueadas, as chamadas vão para a caixa postal. Ouvi as primeiras, mas senti apenas uma satisfação quando ela não conseguia me alcançar e ficava obviamente preocupada. Eu não queria voltar para casa, mas saí com tanta pressa que não planejei uma pernoite adequadamente. Cheguei em casa por volta das 9 e, de acordo com o conselho do meu amigo, gravei a interação. Eu estava subindo as escadas quando ela subiu da sala da família perguntando o que estava acontecendo. Poderíamos conversar? Não conversamos sobre isso? Eu apenas respondi que não estou interessado em discutir isso hoje à noite e fui para a cama. Depois de não receber uma resposta minha pela porta, ela me deixou em paz. Sinto-me meio criança por não falar com ela e fechar a porta, mas simplesmente não consegui olhar para ela. Na segunda-feira, acordei e me preparei para o trabalho. Ela estava me esperando e perguntou se poderíamos discutir voltar ao normal. Eu disse: você tem falado por nós dois durante a última semana, por que você não continua e sair para o trabalho? Tenho uma consulta com os advogados que meu amigo recomendou para esta semana. Atualização 2. Meu advogado não estava disponível por alguns dias, então eu me deparei com a realidade de ter que conviver com minha esposa nesse ínterim. Eu realmente não queria voltar para casa e ter qualquer discussão, muito menos uma discussão sobre nosso relacionamento.
Quando finalmente cheguei em casa, fui basicamente cercado pelos amigos dela e por minha sogra. Em vez de adotar uma abordagem arrependida, eles decidiram que uma abordagem mais agressiva era o que a situação exigia, e fui basicamente repreendido por eles. A melhor amiga dela era definitivamente a líder, mas todos decidiram dizer coisas como: ela passou por muita coisa, você não sabe o que ela passou, você não tem ideia do que é enfrentar algo assim, isso foi uma coisa única, pelo menos ela te contou. Ela poderia ter escondido de você, ela nunca mais verá o cara, e meu favorito, você é um idiota por colocá-la nessa situação nos últimos dias. Eu ouvi com um sorriso bobo no rosto e, quando houve uma pausa em sua fúria, perguntei se eles haviam terminado agora. Então, perguntei à minha esposa se havia mais alguém em seu círculo de amigos ou qualquer outra pessoa que ela esqueceu de contar sobre isso. Informei a todos eles silenciosamente que eu ia conversar com seus maridos e contar a eles como estavam me verbalmente abusando, envergonhando e tentando me coagir a ficar com uma traidora. Depois de mandá-los embora, disse que não tive voz no evento inteiro e, portanto, eles não têm voz em decidir se eu fico ou não. Minha ex-esposa meio que pediu desculpas. Ela disse que lamentava toda a situação. Eu disse que há uma diferença entre arrependimento e remorso. Você lamenta o que aconteceu por causa da causa e efeito. Você tem arrependimento porque sua vida nunca mais será a mesma, nosso relacionamento nunca mais será o mesmo porque você estava totalmente conscientemente indiferente a mim e ao que eu queria. Ela perguntou se eu tinha alguma pergunta que ela responderia agora, não importa o quão perturbadora. Eu disse que a única pergunta que tenho é por quê. Não necessariamente por que esse cara de baixo nível, não atraente, mas por que outra pessoa em primeiro lugar. Ela disse que o câncer a assustou até o âmago. Ela sentiu que estava se aproximando da mortalidade e sair desse túnel era atraente. Ela disse que depois de todo esse tempo sendo esposa, mãe e preocupada com a família, isso era algo só para ela. Uma fuga. O cara era apenas alguém que estava interessado nela há muito tempo. Ela sabia que não diria não e era completamente oposto a mim. Eu disse que se eu fosse arriscar meu casamento, a mulher teria que ser uma atualização séria em relação a você. Eu disse a ela que a vi saindo do bar com ele naquela noite. Eu a vi saindo do bar de mãos dadas em direção ao hotel. Eu disse que vocês dois pareciam íntimos demais e perguntei se havia algo acontecendo antes de tudo isso. Ela disse que não, mas quem sabe se isso é verdade ou não. Eu disse que, após todos os nossos anos juntos, sua falta de respeito por mim era surpreendente. Terminei dizendo que nunca seria capaz de me olhar no espelho novamente se eu aprovasse esse nível de desrespeito e ficasse com você. Eu disse que espero que possamos seguir caminhos separados de maneira amigável e que tenha uma consulta com um advogado ainda esta semana. Pedi novamente a ela para encontrar outras acomodações, e ela simplesmente disse: eu não vou a lugar algum. Não estamos nos divorciando. Vou te dar todo o tempo que você precisar e fazer o que for necessário para se recuperar disso. Superaremos isso. Ela me pediu para ir à terapia de casal, o que eu recusei. Por que eu iria à terapia? Eu não fiz nada que justificasse a necessidade de conselho de um terapeuta. A servi com os documentos do divórcio e dei um aviso para desocupar, a casa é meu bem anterior ao casamento. Ela se mudou para a casa da mãe, mas percebo que ela está constantemente passando para ver se preciso de algo ou fazendo sugestões como e se tivéssemos um relacionamento aberto, mas apenas do seu lado ou menos desatroz, o que parece um tanto desesperado e patético. Rejeitando-a constantemente dizendo a ela que ela precisa ligar para pedir permissão antes de aparecer parece estar finalmente dando resultado, de que não haverá mais nós no futuro. Ela disse que vai arrastar o divórcio o máximo possível, mas até agora tem cooperado. A pior parte de tudo isso é contar para minha filha que estamos nos divorciando e porque, seguida de perto por ela me suplicando para dar à mãe dela outra chance. Não tenho certeza se teria recebido a mesma consideração se eu fosse quem estivesse traindo.